Olá, eu sou o Carlos Alberto Souza, professor de Legislação Penal Extravagante. Vamos falar aqui da Lei 9.099 de 95, de 26 de setembro de 95. Essa lei é chamada de procedimento sumaríssimo e trouxe algumas inovações no ordenamento. Primeiro delas, a primeira trata exatamente da quantidade de vagas que inexistiam no Poder Judiciário para o cumprimento das penas. E o segundo requisito que devemos falar é a exorbitante quantidade de processos e a diminuta quantidade de juízes para julgá-los. Então, essa situação antes de 95 assolava o ordenamento jurídico brasileiro, fazendo com que o Legislativo Federal criasse e editasse essa nova lei de procedimento sumaríssimo, visando diminuir essa ineficiência tanto da quantitativa de processos quanto da falta de vagas nos presídios. Bom, a Lei 9.099 inovou no ordenamento jurídico com base no procedimento sumaríssimo, desafogando por completo o Poder Judiciário. Da seguinte forma: os processos que lá estavam, que julgavam as infrações de menor potencial ofensivo, que em muitos casos chegavam à prescrição, foram encaminhados para o procedimento da Lei 9.099 no Juizado Especial Criminal. E um ponto interessante dessa lei é que, não havendo condenação, obviamente surgiriam vagas nos presídios, e o que de fato aconteceu. Bom, essa lei, o artigo 60, ela trata de dois aspectos interessantes. Primeiro, quem deverá apreciar o feito no Juizado Especial Criminal? Primeiro, os juízes leigos e os juízes togados. Os juízes leigos são os conciliadores, os juízes togados, o juiz de direito estadual. Assim, naqueles casos onde há necessidade da instrução do processo, levando-se em conta a ação pública condicionada ou incondicionada ou ação privada, prevalece aí o ordenamento do juiz de direito. No caso de ação privada, na primeira fase, na preliminar, poderá sim o conciliador preparar o feito. Logo, se ele tiver êxito, haverá homologação. Caso contrário, será remetido ao Poder Judiciário para que o juiz do Juizado Especial Criminal dê sequência no procedimento. Desta forma, esta lei ela se pauta em duas situações interessantes aí. Primeiro, a competência material absoluta. A competência material absoluta, ela decorre do quantum da pena em abstrato. A pena que não ultrapassar na infração penal de 1 a 2 anos, ou seja, se a pena não extrapolar 2 anos, a regra é que o procedimento sumaríssimo será apreciado pelo Juizado Especial Criminal. Entretanto, há algumas exceções que devemos expor agora. Não cabe o procedimento desta lei, ainda que a pena não ultrapasse a 2 anos, quando houver matéria da Justiça Federal, porque estamos aí, obviamente, na Justiça Estadual, quando houver matéria eleitoral, matéria militar, quando a violação for da Lei Maria da Penha, segundo o artigo 41 dessa lei, veda por completo a aplicação do Juizado Especial na Lei Maria da Penha, e quando também houver, por exemplo, continência ou conexão. Nesses termos, em hipótese alguma, ainda que a pena em abstrato não ultrapasse 2 anos, será da competência do Juizado Especial Criminal. A outra competência, podemos alegar que é a competência processual, ou seja, onde será instaurado o procedimento para apurar a infração penal. O procedimento será instaurado no local onde ocorrer a infração, segundo o artigo 63. Assim, nós temos que a competência absoluta material decorre do artigo 61 e a competência para o artigo 63, que decorre
do local onde será instaurado o procedimento para apuração dessa lei. O artigo 62, ele trata de princípios, de alguns princípios norteadores que vão conduzir o feito, os intérpretes, bem como os aplicadores da lei. Dessa forma, nós temos alguns princípios que são importantes agora serem relatados. Oralidade, informalidade, economia processual, celeridade e simplicidade dos atos. O primeiro deles, princípio da oralidade. Este princípio ele é norteador, por quê? Ele simplifica todo o procedimento em juízo. Ou seja, ao invés de burocráticos atos via petições, nós temos que a palavra, quando de relevância, ela será reduzida a termo. Então nós teremos um afrouxamento aí da questão burocrática, fazendo com que o feito seja caminhado em passos largos. Dessa forma, com base no princípio da oralidade, nós teremos a menor formalidade dos atos, ou seja, informalidade dos atos. Aliado à oralidade e informalidade, nós temos a economia processual, porque quanto menos atos produzidos, maior se dá a economia. E, obviamente, irá acelerar o feito. Portanto, nós temos o quê? A celeridade processual. Tudo isso de acordo com o último princípio, que é o princípio da simplicidade dos atos. Então, todos os atos praticados durante o procedimento sumaríssimo, eles são atos menos complexos, atos simples, que, via de regra, eles são legítimos e válidos, de acordo com o princípio da administração pública, ou princípio do direito administrativo. Portanto, os atos praticados no juizado especial criminal, eles seguem oralidade, formalidade, economia, celeridade e simplicidade dos atos, justamente para dar o quê? Uma resposta efetiva para a sociedade. Nesses termos, uma vez comparado no processo penal o inquérito para apuração da infração penal, levando-se em conta essa infração no juizado, nós não podemos utilizar o inquérito. Por qual motivo? Por conta da complexidade dos atos praticados no inquérito policial. Assim, temos o termo circunstanciado, que deve fazer uma sucinta análise da autoria, da materialidade, indicando o autor do fato, a vítima e depoimentos das testemunhas, se houver. Esse termo circunstanciado, então ele substitui o inquérito policial por conta da menor complexidade dos atos, seguindo aqueles requisitos, princípios do artigo 62. Oralidade, informalidade, economia, celeridade e simplicidade dos atos. Uma vez este termo circunstanciado encaminhado para o juizado especial criminal, o juiz terá ali a aplicação da audiência preliminar. Nessa audiência preliminar do artigo 72 dessa lei, comparecerá o autor do fato, a vítima, se houver, o advogado, o Ministério Público. Então, o primeiro passo a ser observado é se essa infração penal há algum resquício ou uma possibilidade de um acordo por conta da violação de um direito material civil. Se a ação ou a infração ali que violou o direito à lei, a ação é pública condicionada à representação que trouxe violação de direito civil à lei, o juiz então poderá, com base no artigo 74,
tentar uma composição de danos civis. Essa composição é conduzida, via de regra, pelo magistrado, sem interferência do Ministério Público. Uma vez lançada a proposta de acordo pelo magistrado, que conduzirá essa proposta de acordo, sendo aceita pelas partes, ou seja, o autor do fato e a vítima, esse acordo será homologado em juízo e, por consequência, a vítima terá a decadência do seu direito de representação criminal, ou seja, ela não poderá mais buscar a tutela jurisdicional com base nessa averiguação da infração penal supostamente alegada. Agora, se a parte não concordar, ou uma delas não concordar com os termos do acordo, então o juiz irá indagar a vítima se essa tem interesse em representar criminalmente o autor do fato. Se o autor do fato, assim, estiver presente ou não, a vítima deverá se manifestar sobre o interesse do prosseguimento do feito. Se a vítima, então, oferecer a representação criminal em juízo, de forma ainda que sucinta, neste exato momento o Ministério Público estará legitimado para conduzir o feito. Se a vítima não tem interesse em oferecer a representação criminal na audiência, haverá então a chamada crise de instância. O procedimento é suspenso e daquele momento, daquela audiência suspensa até 6 meses, a vítima poderá oferecer a representação criminal. Caso contrário, não oferecendo, ocorrerá o instituto aí da decadência do direito de representação. Se a vítima se refletir e oferecer a representação, o juiz então retomará o procedimento. Caso a vítima ofereça a representação em juízo, então o Ministério Público, estando legitimado para dar sequência no procedimento, então irá assumir o seu posto e, analisando o termo circunstanciado, ele poderá chegar à seguinte conclusão, de que ali é necessário que sejam arquivadas as peças do procedimento. Ou, caso contrário, pode entender que não é necessário o arquivamento, e sim o oferecimento de uma transação penal que será oferecida para o autor do fato. Essa transação penal, para que seja aplicada uma das medidas do artigo 44, por exemplo, do Código Penal, essa transação penal deverá ser aceita tanto pelo autor do fato quanto por seu advogado. Uma vez aceita, haverá ali a transação a ser cumprida num determinado prazo. Enquanto isso, o procedimento fica suspenso, aguardando o cumprimento dela. Uma vez cumprida a composição de danos, transação penal, essa transação penal, uma vez cumprida, é juntada nos autos, uma prestação de serviço, por exemplo, e aí abre-se vista ao Ministério Público para dar o seu parecer. Uma vez favorável, o procedimento será arquivado e haverá a extinção da punibilidade do autor do fato. Uma vez não cumprida o que foi estabelecido na audiência, a transação penal, o procedimento retoma. Ou o próprio Ministério Público pode deixar de oferecer a transação penal, porque entende que não é direito subjetivo do autor do fato, ou ainda pode oferecer a transação penal e o autor do fato não concorde com ela. Então, se não houver a concordância do autor do fato e seu advogado com a transação oferecida, ou se não houver direito subjetivo do autor do fato, não resta outra alternativa, senão o Ministério Público, analisando se há indícios de autoria e a materialidade, oferecer a denúncia. Essa denúncia, de forma diversa do processo penal, essa denúncia é oral, conforme estabelece o artigo 77 da referida lei. Então, é uma denúncia oral, que será formulada, obviamente, pelo Ministério Público em audiência, na audiência preliminar, e, uma vez oferecida, ela será reduzida a termo.
Então vamos recapitular. Se houver na audiência preliminar uma situação que caiba uma transação civil, haverá um acordo civil entre as partes. Quem irá conduzir é o juiz, via de regra nos crimes de ação pública condicionada. Uma vez não aceita essa composição civil, a parte poderá oferecer representação criminal, legitimando então o Ministério Público. O Ministério Público então poderá oferecer transação penal, conforme estabelece o artigo 7.6. Essa transação penal, uma vez aceita, aguarda-se o cumprimento dela. Uma vez cumprida essa tarefa pelo autor do fato, ocorrerá a extinção da punibilidade. Uma vez oferecida a transação, conforme o artigo 76 da lei, ou essa transação não foi oferecida porque não cabe direito subjetivo para o autor do fato, o Ministério Público, então, poderá oferecer a denúncia oral. Essa denúncia oral será reduzida a termo e na mesma audiência, se o autor do fato ali tiver, obviamente, ele será citado. Essa citação se dá na mesma audiência, por conta daqueles princípios anteriores: oralidade, informalidade, celeridade, economia processual e simplicidade dos atos. Uma vez ocorrendo a citação do autor do fato na audiência, porque o Ministério Público ofereceu a sua denúncia, e essa denúncia foi reduzida a termo, ocorreu então a citação. Logo podemos ali, de início, falar que há processo, porque oferecimento da denúncia e citação. Entretanto, essa denúncia ainda não foi recebida. E ela, conforme o procedimento da Lei 9.099, ela somente poderá ser recebida ou rejeitada na audiência de instrução e julgamento, que ocorre com base no artigo 81 da referida lei. Então, uma vez oferecida a denúncia, essa denúncia será reduzida a termo, conforme o artigo 77, com a citação do autor do fato e o encerramento da audiência preliminar do artigo 72. A audiência de instrução e julgamento, então, irá ser retomada num dia designado pelo juiz, conforme prevê o artigo 81 da lei, onde o primeiro ato a ser produzido é a defesa, que poderá ser, via de regra, oral. O advogado, então, é convidado a oferecer a sua defesa. A partir do oferecimento da defesa, o juiz, então, irá analisar se recebe ou rejeita a denúncia, fazendo o juízo de admissibilidade. Caso rejeite a denúncia, o procedimento se encerra. Caso receba a denúncia, o procedimento se instaura. A partir desse momento, com o início da instrução, nós iremos ouvir testemunhas arroladas pela acusação, ou, se houver vítima, nós iremos ouvir a vítima, a testemunha arrolada pela acusação, testemunha arrolada pela defesa, interrogatório, alegações, sinais e a sentença. Entretanto, a partir do momento em que temos agora o processo, é possível que o Ministério Público, com base no artigo 89 da lei, ofereça a suspensão do processo. Essa suspensão do processo está no artigo 89 e tem dois requisitos. O primeiro, de ordem objetiva, que decorre da lei, e o de ordem subjetiva, que decorre do autor do fato. Por exemplo, toda pena mínima que não ultrapassar a 1 ano, independentemente de ser da Lei 9.099 ou de qualquer outra lei, a regra é que o Ministério Público, então, pode oferecer a transação penal com base nesse elemento objetivo. Exceto Lei Maria da Penha, crime eleitoral,
quando houver conexão, continência, justiça militar, por exemplo. Fora isso, furto de 1 a 4 anos. Independentemente de estar na justiça comum e não no juizado, o Ministério Público poderá oferecer a suspensão do processo por conta da pena mínima de 1 ano. Quanto aos requisitos subjetivos, nós devemos analisar as questões que envolvem o autor do fato. Incidência, não está sendo processado, não ter tido esse benefício recentemente. Então, esse processo poderá ser suspenso entre 2 até 4 anos. Obviamente que esses requisitos eles deverão ser obedecidos. Por exemplo, se houver cometimento de uma outra infração penal, esse procedimento que foi suspenso, ele retoma. Porque ele deverá ser suspenso entre 2 a 4 anos e ali será lidas condições para o autor do fato para que esse procedimento siga sem nenhuma pecha. Recapitulando a Lei 9.099 de 95. Procedimento sumaríssimo, que pode ter um encerramento, mesmo não havendo processo, quando na audiência preliminar ocorrer composição de danos, conforme prevê o artigo 74 da lei, quando houver transação penal, conforme prevê o artigo 76 da lei, ou mesmo quando houver processo, de acordo com o artigo 89 da lei, com a suspensão do processo. A finalidade da lei é justamente a de diminuir quantitativos de condenações, principalmente para abrir vagas onde? Na vara de execução penal, por conta de que a lei ela apenas abarca um procedimento de infração de menor potencial ofensivo.